Olá, o meu nome é Alexandre Guerreiro, eu sou o responsável pela parte de inovação e desenvolvimento da Blox e hoje vou demonstrar como é que funciona a impressão 3D em todos os sentidos. Para imprimirmos um objeto em 3D, necessitamos de um ficheiro no formato STL ou OBJ. São os formatos mais comuns para este efeito. E existem três formas para adquirir o modelo, por assim dizer. A primeira será a pesquisa na internet. Vocês vão à internet, como podem ver, existem vários sites de modelos gratuitos. Tem uma comunidade muito grande que diariamente está sempre a crescer. Como vocês podem ver aqui, no caso, este é o Thingiverse, que é um dos sites mais conhecidos. Eu fiz uma pesquisa por All Hanger, que é um cabide de parede, que vai ser a peça que à frente iremos modelar. E como podem ver, existe todo um conjunto de modelos gratuitos, com muita variedade. Pronto. Outra forma de adquirir os modelos será o escaneamento. À semelhança da impressão 2D, quando nós podemos tirar uma fotografia e imprimi-la, aqui também podemos fazer um escaneamento, que é uma espécie de uma câmara fotográfica um bocadinho mais desenvolvida, que faz o mapeamento da peça toda em 3D e que também nos permite depois no fim obter o tal STL ou OBJ. A terceira forma de aquisição de modelos é criarem vocês o vosso próprio. Pronto. Para este efeito existe uma série de softwares gratuitos. Existem uns mais para iniciantes, outros mais profissionais. Neste caso, nós iremos abordar aqui o Onshape, que é um programa que nós usamos regularmente. Para este efeito, vamos criar um projeto novo, que vamos dar o nome de Cabide. Normalmente, antes de iniciarmos a modelação 3D, criamos um pequeno esboço para termos uma noção do que é que vamos fazer. Vamos poupar algum tempo e também temos alguma consideração a nível funcional das medidas, da estrutura, da resistência da nossa peça. Neste caso, o cabide, dado aqui o tempo que é curto, será um cabide bastante simples. O desenho esboço que eu farei será aqui uma espécie de ganchinho, que depois nós iremos fazer um furo para fixar na parede. Pronto. Então, este tipo de softwares funciona com base num desenho 2D que depois nós damos volume. Ou seja, neste caso nós vamos selecionar um plano e dizer que queremos fazer um sketch nesse plano. O sketch basicamente é um desenho 2D. Depois começamos a fazer o nosso desenho com a métrica que nós já pré-definimos. Estou a atribuir as medidas, espessura, altura, ok, pronto. Agora que temos aqui o nosso gancho, por assim dizer, eu vou usar aqui uma ferramenta de extrusão, ou seja, vamos dar volume a este perfil. É importante que o nosso perfil esteja completamente fechado, e assim que nós o fechemos, ele aparece a cinzento, que indica que realmente temos um perfil e que não temos uma forma aberta. Então, vamos dar volume. Aqui é-nos perguntado se queremos fazer uma peça nova, se queremos adicionar essa peça a uma existente, que neste caso não existe, ou se queremos fazer uma remoção. Também não temos nenhuma peça, portanto ainda não podemos remover. Neste caso vamos adicionar uma espessura de 20 mm. Pronto. E agora que temos aqui já quase o nosso cabide, o que é que vamos fazer? Vamos usar aqui uma ferramenta que nos permite arredondar os vértices e as arestas desta nossa forma. Então, eu vou usar aqui um arredondamento com um raio de 5 mm. Vocês podem adaptar ao vosso design. Neste caso, eu permito-me pôr aqui estas arestas todas suaves, arredondadas. E depois vou fazer o mesmo, mas agora com um raio ligeiramente mais pequeno. Só para garantir que aqui também não fique com faces vivas, com arestas vivas. Portanto, venho aqui, meto aqui todo este senhor e assim. Ok. Vou aproveitar também para arredondar este. Desculpa aqui, e ok. Pronto, não é propriamente o cabide mais complexo, mas dá para ver o efeito. E agora, nós vamos querer fixar o nosso cabide à parede com parafuso. Eu escolhi aqui um parafuso aleatoriamente, e o parafuso tem 3.3 mm de diâmetro. Portanto, por uma questão de
defeito, vamos pôr um furo. Agora sim, que já temos a nossa peça, vamos dizer em que face da nossa peça é que vamos querer fazer o nosso sketch ao qual vai ser desenhado o furo. Ou seja, nós selecionamos o plano e vamos dizer que queremos fazer um sketch. Como podem ver, isto tem aqui uma série de constraints, ou seja, que são regras de geometria que nós podemos aplicar automaticamente, ou seja, neste caso eu estou a dizer que a minha circunferência está centrada com o meio da segmento de reta e vamos pôr um diâmetro de 4 mm, para garantir que o nosso parafuso, que tem 3.3, entra sem problema. Depois vamos puxar só um bocadinho para cima, ficar mais ou menos centrado e vamos fazer a mesma coisa. Vamos dizer que queremos agora, nesta circunferência, fazer uma remoção, ou seja, que é uma extrusão de subtração. Em vez de ser adição, é subtração. Como podem ver, já está lá o furo. Eu selecionei o perfil e disse que queria fazer um furo. Ok? E agora, para terminar, como o nosso parafuso tem uma cabeça em cone, eu vou usar uma ferramenta semelhante a esta que nós usamos para arredondar os vértices e as arestas, mas em vez de ser arredondado, é em reto, ou seja, vai-nos fazer aqui uma entrada cónica para o parafuso. Mais uma vez, nós vamos escolher aqui um valor mais adequado ao nosso parafuso, 2 mm, e já está. Pronto, temos aqui o nosso cabide, temos aqui o furo de fixação para pôr um parafuso e estava pronto a imprimir. Antes de exportarmos o nosso cabide, ou seja, adquirirmos o tal STL que nós tanto precisamos para imprimir, podemos voltar a confirmar aqui todos os nossos vetores, garantir que realmente temos as medidas todas que queremos, que as coisas estão em conformidade com a nossa ideia. Vemos aqui também o cabide, eventualmente se quisermos arredondar mais qualquer coisa poderemos, por exemplo eu agora aqui até poderia, mais uma vez na ótica de tornar isto um bocadinho mais redondinho, fazer aqui uns arredondamentos, assim, ok, e pronto. Então, agora vamos exportar o nosso STL, basta carregar com a tecla direita, fazer Export. Existe toda uma série de formatos, eu poderia imprimir esta peça para fazer noutra técnica qualquer, CNC ou qualquer outro tipo de tecnologia, mas neste caso, como é tal impressão 3D, só temos o Object e o STL que são os ideais. Vamos exportar um STL, vamos dar o nome de cabide à nossa peça e vamos exportar. Agora que nós já fizemos o nosso modelo 3D, vamos configurá-lo para imprimir. Esta configuração é feita num tipo de softwares que se chamam slicers. Slicers porquê? Porque estes softwares pegam no nosso modelo 3D e dividem-no em camadas, em fatias, daí o nome slicer. Uma forma de explicar é, na impressão 2D nós temos uma imagem, isto é uma imagem. Esta imagem nós no 2D não consideramos, mas a tinta desta imagem tem uma espessura. Pronto, e o 3D baseia-se nessa espessura. De que forma? Ele faz uma imagem com uma espessura, por exemplo, de 0,1 mm, que é este caso, e essa imagem é esta imagem que aqui está. Como podem ver, isto também tem uma espessura. Se nós fizermos sucessivas camadas, o que vamos acabar por obter será um modelo 3D, ou seja, várias sucessões da mesma imagem 2D. Pronto, e é este o método de fabrico, é adição de camada por camada. Para esse efeito vamos usar um software, neste caso é gratuito também, que é um software que se chama Cura. Primeiro permite-nos fazer aqui a visualização do nosso modelo. Eu vou importar um modelo para dentro do software e ele aparece aqui. Pronto. O que é importante nós termos em consideração quando fazemos este tipo de configuração? Que é o posicionamento do nosso objeto. Porquê? Porque como isto é uma deposição de camada a camada, imaginem que nós estamos a imprimir um modelo que tem, por exemplo, os braços abertos ou que tem assim algo do género. Quando chegar a esta parte, a máquina vai querer depositar as camadas no ar. E isso aí não vamos ter um bom resultado. Mas esta tecnologia já tem formas de viver com essa limitação e de contornar essa problemática, que é o quê? Através da criação de suportes. O que é que estes suportes fazem? Eu vou pôr aqui o suporte ativo e vou fazer um preview da nossa peça, para ver o que é que vocês vão ver. Como podem ver, a nossa peça apresenta-se aqui com uma série de suportes. Suportes estes que depois são facilmente removíveis. Na verdade, ele não fica fisicamente fundido com a nossa peça, mas fica ali uma distânciazinha quase zero, mas é suficiente para que não haja uma ligação química e que nós possamos realmente partir o suporte e ficar com a nossa peça. Claro que, em vez de estarmos sempre a usar suportes, ou seja, a criar mais desafios, podemos abordar de outra forma, que é a disposição da nossa peça. Neste caso, se eu puser a peça assim,
eu já não tenho qualquer tipo de limitação e não preciso de qualquer tipo de suporte. Pronto. Então, o que é que este software nos permite? Neste tipo de software nós escolhemos qual é que é o equipamento que estamos a usar. Neste caso eu vou usar uma MK2, que é esta máquina que está aqui atrás. Depois escolhemos qual é que é o material que nós queremos usar. Neste caso eu vou falar mais à frente um pouco dos materiais, mas digo já que para este modelo irei usar um PLA. Pronto. E basicamente nós aqui, quando escolhemos o material, já estamos a configurar qual é a temperatura de impressão, porque nós temos que fundir o material e para fundir o material tem que haver uma temperatura adequada. Também existe uma outra temperatura que é a temperatura da plataforma. Esta plataforma é importante estar quente porque permite a aderência dos polímeros e depois quando a plataforma arrefece eles próprios acabam por saltar, então acaba por ser assim uma espécie de mecanismo de fixação. Mas também nos permite controlar todo um conjunto de coisas, que é as estruturas da nossa peça. Com este tipo de software nós podemos decidir se queremos fazer a peça maciça, ou queremos fazer a peça totalmente oca, ou que tenha uma espécie de uma estrutura interna para que a peça não colapse, mas que também não desperdicemos muito material. E aqui nós podemos ver que existe dentro da nossa peça uma treliça. E pronto, estes parâmetros tais como a espessura desta parede aqui, a treliça interna, os suportes, tudo isso é controlado aqui deste lado, nesta janela. Neste caso eu vou fazer aqui uma pequena alteração, que é vou mudar este infill para 40%, só para vocês terem uma noção. E o nosso modelo passou a ter uma treliça mais intrincada, mais densa, a densidade maior. Pronto. Após nós escolhermos qual é que é o material que queremos utilizar, quais as estruturas ou que rigidez é que a nossa peça vai ter, basta exportar esta configuração para um cartão SD e depois colocar na máquina para imprimir. É importante salientar que nós, quando começamos, temos uma ideia, depois criamos um STL ou um OBJ, que é o modelo que nós usamos para pôr dentro destes softwares de slicing, para fazer o fatiamento, e depois dentro do slicer já vai ser um G-code, que já é a linguagem de máquina, ou seja, esse ficheiro já é um ficheiro que serve única e simplesmente para imprimir. Nós já não podemos fazer nada mais, apenas imprimir. Então, agora que já temos o nosso modelo, nós vamos exportá-lo, o tal G-code, para o nosso cartão SD. Como vocês podem ver, aqui em baixo vai-vos aparecer aqui uma Save to File. Eu vou guardar no nosso cartão. E já está. Agora só tenho que pôr o cartão na máquina, fazer load do meu filamento, ou seja, meter o filamento correspondente à configuração que eu fiz, ou seja, se eu escolhi que quero imprimir em PLA, eu tenho que ter PLA na máquina, ou se for um ABS ou PG ou outro material. E basicamente é isto. Quando nós falamos de materiais, é importante perceber porque é que existem vários materiais e quais é que são as suas vantagens ou características e daí haver tanta variedade. Então, os materiais de impressão 3D, neste caso, que é a tecnologia do tipo FDM, Filament Deposition Modeling, que é a tal adição por camadas, existem vários tipos de polímeros. Existem polímeros mais técnicos, polímeros mais decorativos, por exemplo, existem polímeros flexíveis, que é o caso do TPU, existem outros que é o mais comum, que é o caso do ABS, que é um dos plásticos mais utilizados na indústria. Depois temos o PET, que é um material frequentemente utilizado nas garrafas, que tem propriedades interessantes, é compatível com produtos alimentares e produtos corrosivos. Depois temos o PLA, que é o material mais comum, dos mais comuns, mais utilizados, principalmente porque não tem qualquer tipo de emissão de gases ou micropartículas, ou seja o que for, porque é importante referir que nós estamos a trabalhar com polímeros, que são derivados do petróleo. No PLA isto não acontece, porque este polímero vem do amido de milho. Pronto. Daí é dos materiais mais utilizados para a educação, para escolas, para usar mesmo numa sala de aula ou mesmo num quarto, qualquer coisa, o PLA é 100% seguro. Para além destes polímeros simples, por assim dizer, existem depois polímeros compósitos, ou seja, são polímeros que combinam todos estes plásticos e o PLA com partículas, ou seja, filamentos com partículas de carbono, que têm algumas propriedades de um compósito de carbono, ou seja, é um bocadinho mais leve, também tem uma resistência interessante. Depois tem outros compósitos, são compósitos aparentes, que são o quê? São filamentos que têm uma percentagem de ABS, ou PLA, ou PET, mas depois têm sempre, por exemplo, partículas de madeira, partículas de metal, partículas de pedra,
Depois existem outros filamentos que são também assim para aplicações um bocadinho mais recreativas, que são termossensíveis, ou seja, se eu lhe der temperatura ele muda. Há outros que são hidrossensíveis, ou seja, se eu lhe der água ele muda de cor. Existem assim alguns filamentos, aliás, é das áreas onde está a haver maior desenvolvimento, é mesmo nos filamentos. Cada vez mais existem filamentos mais técnicos e que são mais fáceis de imprimir. Ok, então, agora que já temos o nosso ficheiro G-Code guardado no cartão, vou pô-lo a imprimir nesta máquina que está aqui atrás de mim.